Bom, meu nome é Luciano Flores de Lima, sou superintendente regional aqui da Polícia Federal no Mato Grosso do Sul. Comigo estão o delegado Nilson, chefe da delegacia de Naviraí, onde a investigação ocorreu já há algum tempo e conduziu o inquérito policial. E à minha esquerda está o doutor José Maria, auditor fiscal da Receita Federal. Logo eles vão se apresentar, mas que, cuja instituição teve uma participação indescritível para o sucesso da identificação dos bens e das empresas, inclusive de fachadas e laranjas, e toda essa quadrilha se utilizou para obter a ocultação ou a dissimulação dos bens fruto do tráfico de drogas, inclusive com envolvimento a facções criminosas. Antes de passar a palavra ao Dr. Nilson, o que eu gostaria de ressaltar que essa grande investigação que desmantelou o crime organizado, com traços de máfia, com vínculos com uma das maiores facções criminosas do Brasil, o PCC, também, concomitantemente, atacou a parte financeira, econômica da organização criminosa. Isso é uma metodologia que a Polícia Federal vem adotando com o apoio da Receita Federal para que as investigações demorem um pouco mais para serem concluídas, mas quando são, ataquem também a parte econômica, o poder econômico do crime organizado. Durante as investigações, o prejuízo causado foi de aproximadamente 61 milhões em apreensões de drogas, joias, dinheiro e veículos. Fora isso, a partir de hoje estão sendo sequestrados 25 bens imóveis, 7 helicópteros e 136 veículos, fora eventuais ativos financeiros, dinheiro e joias que podem estar sendo localizados neste momento. Essa é a nova metodologia, que não é nem tão nova assim, já há um bom tempo. A Polícia Federal vem fazendo investigações desse tipo e não se satisfazendo apenas com a apreensão de toneladas de drogas. O exemplo típico foi essa investigação. Não bastaram 27 toneladas de maconha serem apreendidas. A investigação ela vai mais além. E é por isso que a Receita Federal está aqui junto, porque também atua auxiliando na identificação de bens, de pessoas jurídicas, de laranjas, vinculados a uma quadrilha que poderia ser tratada como uma família de uma cidade de 18 mil habitantes, que ostentava veículos quase milionários, e cuja renda oficial era de apenas R$4 mil, que é de um servidor público estadual. Então, com essa atuação, a gente pretende tirar o verdadeiro poder das organizações criminosas que está no seu poder econômico, e não apenas apreendendo drogas e prendendo parte dos envolvidos. Então, a partir de agora, eu vou deixar com o delegado Nilson e também com o auditor fiscal José Maria, que estão mais por dentro da investigação e poderão dar mais alguns detalhes e esclarecer as dúvidas. Meu nome é Nilson Negrão, sou delegado de Polícia Federal, sou chefe da Delegacia de Polícia Federal na Naviraí aqui do Estado. É a delegacia onde tramitou o procedimento investigativo que culminou com a deflagração da operação nesta data, a Operação Laços de Família. As investigações começaram há mais ou menos 3 anos. A gente focava no tráfico e depois apareceu a lavagem de capitais e a organização criminosa. Como o senhor superintendente já falou, as coisas,
27 toneladas de maconha foram apreendidas nos trabalhos. Hoje foram cumpridas 22 prisões, 20 preventivas e 2 temporárias, 35 mandados de busca e apreensão em 5 estados e 136 veículos foram sequestrados, 7 aeronaves, 5 embarcações, a droga que nós já havíamos apreendido no transcorrer dos trabalhos, 2 pistolas antes da deflagração, hoje acho que umas 3 armas, e antes da deflagração também no transcorrer dos trabalhos, 6 prisões de membros da organização criminosa, em diferentes locais, em diferentes estados, em flagrante, né? Prejuízo até hoje, pelo que nós sabemos, só o apurado até o presente momento, em torno de 60 milhões de reais para a organização criminosa. Tá? Ela, como traço até mafioso, porque dentro do mesmo grupo familiar, incutiu o terror na região, em base ao poderio econômico, ligada ao primeiro comando da capital, essa facção, fortes ligações, e inclusive um dos presos, ele transportava drogas, transportava joias e dinheiro, pelo modal aéreo principalmente, para fazer os pagamentos decorrentes do recebimento da droga em vários estados da federação. Tá? O novo modal da investigação da polícia, como bem destacado pelo Dr. Luciano, onde nós fizemos não só o desmantelamento com base no tráfico internacional de drogas, mas também a lavagem de capitais. E para isso contamos com o primoroso auxílio da Receita Federal, que nos deu total respaldo nessa, digamos, força-tarefa, né, que foi imprescindível para que as investigações tivessem um bom êxito e um bom final. Né? Tá? Doutor, explica para a gente, então, onde foram concentradas as ações da operação, e se o senhor puder dar informações para a gente qual é o envolvimento desse policial militar que foi preso em Eldorado. A primeira pergunta, o senhor quer saber onde foi concentrada? Isso. Assim, onde a quadrilha atuava, o principal foco físico. O principal foco físico de atuação da quadrilha de residência e até para fazer as remessas de drogas seria aqui o Cone Sul, um município que eu não vou dizer o nome, pode dizer, é Mundo Novo, aqui no sul do Mato Grosso do Sul, mas também eles mandavam drogas para vários locais, né? Principalmente para o Nordeste. Mas os mandados foram só em Mundo Novo, aqui no estado, ou na Viraí também? Na Viraí também mandava. É Mundo Novo, na Viraí, qual cidade mais? Mundo Novo, fica sabendo todo. Mundo Novo, na Viraí, Presidente Epitácio, Presidente Venceslau, Santana de Parnaíba, no Santos não teve mandado de prisão, só recebeu todos. Os de prisão. Aqui em Mato Grosso todos foram cumpridos, todos mandados? Todos, só uma pessoa que não foi encontrada, por enquanto. Em Mato Grosso do Sul foram quantos presos? Quantos? Mato Grosso do Sul, 15 presos. 15 presos. Só em Mundo Novo e na Viraí. Isso. E busca e apreensão em Mato Grosso do Sul, foram quantos? Então? A maioria dos 25 mandados, eu acho que acredito que uns 20, uns 28, 27 foram no Mato Grosso do Sul. O núcleo da família, era aqui no estado mesmo? Qual cidade? Mundo Novo. Mundo Novo. Sobre esse policial militar que foi preso em Eldorado, qual era o envolvimento dele? Ele era um dos cabeças da organização criminosa. Ele era um dos chefes. Ele não aparecia assim ostensivamente, mas ele dava as ordens para que os crimes fossem cometidos. E também se não completava com a vida boa decorrente do tráfico. Né? Quem que é esse policial? Pode ser identificado ou não? Eu não posso falar com o senhor, porque Pelo menos a idade dele que o senhor tem, não? Não, eu não posso falar com ele. Viu, doutor? E Essa prisão foi hoje. A prisão foi hoje. em Eldorado, é isso? A prisão foi, acho que foi em Eldorado. Eldorado. Doutor, quem que eram esses suspeitos aí? São funcionários públicos? Qual é o perfil desses caras? São policiais? Quem são? O A perfil, prisão foi em Eldorado, ele está em serviço em Eldorado. o perfil, assim, é um grupo familiar que, na divisão de tarefas ali, no alto escalão da organização criminosa, a estrutura piramidal, cometia os crimes, né? E se valendo de gerentes em patamares intermediários e de correrias, digamos, de pessoas que faziam de tudo, cuidavam da logística da droga, transporte, nos patamares inferiores da organização. Mas tinha funcionários públicos? Só um funcionário público. Só um funcionário Só um. público? Ele atuava onde? Essa é a mesma pessoa, o policial militar. Ah, é o policial militar. Isso. Ele que tinha renda de família. Sim, aproximadamente. Só para ficar bem claro, as prisões foram em Mundo Novo. As prisões foram em Mundo Novo, Naviraí, Aparecida de Goiânia, Goiás, Astorga,
no Paraná, e Presidente Bernardes, em São Paulo. Astorga, onde, doutor? Paraná. Paraná. Repetindo, Mundo Novo, Naviraí, Aparecida de Goiás, Aparecida de Goiânia, em Goiás, Astorga, Paraná, e Presidente Bernardes, em São Paulo. Em residências? Residências. Sim. O senhor disse que está no Doutor de Parnaíba? Oi? O senhor disse que está no Está de Parnaíba? Santo Antônio Parnaíba foi busca. É, Batista. Cinco cidades, então. Isso, em 5 cidades. Buscas em 5 estados e prisões em 5 cidades. Doutor, explica para nós como que funcionava. Obviamente eles estavam em Mundo Novo, que é do ladinho do Paraguai ali, né? Puxavam, pelo entendimento, puxavam da fronteira. Explica para nós como que operava essa quadrilha e como era esse novo lance aí que o senhor falou dos pagamentos em joias. Isso era uma forma que eles tinham para tentar dificultar as investigações. Explica para a gente, por gentileza. A quadrilha atuava ali na região chamada Curiçu, né? Tinha um foco ali em Mundo Novo, trazia droga do Paraguai, e remetia essa droga para vários estados da federação, no meio de cargas de caminho, cereais, certo? A segunda pergunta que o senhor me fez? É sobre esse esquema de pagamento por joias. Porque assim, a droga levada para o destino, o traficante vai ter dinheiro para fazer o pagamento. Às vezes não tem tudo, não tem todo o dinheiro. Então ele paga uma parte em joias. Nós conseguimos interceptar uma joias avaliadas em R$80 mil aproximadamente, acho que faz um ano. E também veículos, eles mandavam veículos também como pagamento. E eles agiam há muito tempo, doutor, na região? Olha, a gente investiga essa organização desde 2015, mas acreditamos que eles atuavam antes já. Esses veículos que os senhores aprenderam faziam parte desses pagamentos, então alguns deles estavam com esse PM que eram dos cabeças, né? Eram veículos de luxo, como era isso? Haviam veículos de luxo, veículos mais baratos, veículos mais caros. E tudo isso é o que chamou a atenção do comportamento dessa família na cidade. Comportamento totalmente diferente do modo de viver da população. A cidade Justamente sempre dos carros de luxo. Mais alto. era só? ostentação. Mais de meio milhão de reais os carros. Quanto? Mais de meio milhão de reais cada carro. Cada Repete no microfone, chefe, por favor. tem um Só para modelo? passar para o YouTube. Se a gente falar, nós vamos... Sei lá, tem que falar um modelo. Ferrari, uma Lamborghini. Pois alguma é, se a gente falar, a gente vai dizer Ah, só tinha um na cidade. Wilson, ela foi uma família que ostentava. Ostentação. Viu que era só maconha e quantos por mês, assim? Só pra gente ter uma ideia, vocês identificaram uma média, eles transportavam quantas toneladas de maconha por mês? Vamos fazer assim um cálculo. 2015 a 2018, 3 anos. São 36 vezes, né? Mais ou menos. 27 toneladas de maconha, mais ou menos 1 tonelada por mês, média. Porque nós conseguimos pegar. Né? Porque eu acho que passaram mais caras, infelizmente, a polícia não conseguiu fazer a apreensão. Tinha cocaína também? Cocaína nós não identificamos. Isso se deve à localização que a quadrilha atuava. Então, uma quadrilha que atue no sul, Mato Grosso do Sul, por exemplo, onde se localiza Mundo Novo, geralmente ela é especializada na maconha, no contrabando de cigarros e no contrabando de armas. E existem traços, foi identificado que alguns investigados ligados à quadrilha, inclusive, foram presos por tráfico de armas, né? doutor, esses 5 eles vão vir para cá, para uma Campo Grande? Eles já vão, alguns vão ser inseridos na penitenciária federal, devido ao alto grau de periculosidade. Aqui do estado mesmo. Aqui do estado. E a grande maioria será inserido no sistema penitenciário estadual, conforme as vagas que estão sendo disponibilizadas pela Secretaria de Segurança Pública. Essa prisão de Mundo Novo é do policial, né? Que foi preso em Eldorado, né? Por um bairro. Mas a prisão, 5 presos, né? Tá. Você falou que aqui no Mato Grosso do Sul foram duas prisões de Mundo Novo e uma em Naviraí, né? A gente não falou de Eldorado porque ele está contado na de Mundo Novo. Ok, Mundo Novo. E Naviraí, quem que foi preso na Naviraí? Qual foi o personagem? Naviraí foi uma pessoa que, até não sei se ela foi encontrada, um dos alvos ele não foi encontrado, eu não lembro se é esse. A pessoa ela era utilizada como laranja da organização criminosa, ela movimentava, eu não lembro se ela movimentou 2 ou 3 ou 4 milhões de reais, sem ter recursos. Pessoa de simples padrão de vida, movimentava essas cifras milionárias.
quanto isso caracteriza em tráfico internacional, esse montante? Com o resultado das investigações, é possível confirmar que toda a droga apreendida agora está comprovado que se trata de tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro, organização criminosa e mais. Basicamente são esses três aí. Claro que tem outros, por exemplo, só hoje foram lavrados 3 flagrantes de posse ilegal de arma de fogo durante as buscas, por exemplo. Viu, doutor? Então, doutor Nilson, em Aparecida prisões não foram configuradas, porque essa de Naviraí, o senhor não tem certeza se realmente as 22 foi presa, né? Das 22 prisões, somente uma ainda não foi localizada. Que foi essa de Naviraí. Seria essa de Naviraí. Eu acho que é essa, não tenho certeza, acho que é essa. Viu, doutor, então, o colega perguntou, me surgiu uma dúvida, vocês podem especificar de novo, por gentileza, quantas prisões foram realizadas aqui no Mato Grosso do Sul? Porque tinham passado o número de 15. Não, mas é isso mesmo, 15. 15 em Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul. Não, mas é assim, são 15 prisões? 15 prisões. O senhor falou 5 prisões? Não, 15 prisões. São 15 prisões em Mato Grosso do São Sul. 15 prisões em 5 cidades. Isso, 5 cidades. Quantas em cada cidade? Oi? Quantas em cada cidade? Varia. Mas aí não são só Mato Grosso do Sul, então, né? São aquelas cidades de... Mas, mas assim, alguns presos, alguns investigados já estavam presos. Então só foi dado cumprimento ao mandado de prisão. A equipe da Polícia Federal se dirigiu aos estabelecimentos prisionais e lá cumpriu os mandados de prisão. Entendi. Eu doutor, você entende, só para a gente ter uma noção de quantos foram aqui mesmo, né? Porque Mas aqui mesmo no estado são 15. São 15 meses em Mato Grosso do Sul e as demais nessas outras cidades, de Astorga, Presidente Bernardes, etc. Isso. Totalizando 22. Esses que foram presos em Mato Grosso do Sul, os 15, qual a quantidade que vai ficar aqui na Penitenciária Federal? Ou não vão ficar aqui? Vão ficar aqui em Mato Grosso do Sul, os 15, só para eles terem uma noção. Sete na Penitenciária Federal e Presídio Militar. um para o quartel militar. Por causa do YouTube, tem 63 pessoas assistindo no YouTube, eu tenho que falar no microfone. Inicialmente, dos 15, todos estão em presídio estadual, depois vão ser removidos. Tá. Então agora a gente vai conseguir tirar as dúvidas. Dos 15 presos, 7 irão para a Penitenciária Federal de Campo Grande após a autorização do juiz federal responsável por conceder a vaga no presídio. Enquanto isso, eles ficarão no sistema penitenciário estadual. Aí um vai para o quartel militar e o restante deve ficar no presídio estadual mesmo. Exato, São desses aí, são 2 mulheres, 2 homens presos temporários e 10 homens presos preventivos. Aí faltou um. Que uma É na vida aí, foi o primeiro. Tá. Que vai para o quartel. Então, um PM que vai para o quartel, 2 mulheres e 12 homens, dos quais os 2 temporários e os outros 10 preventivos. Quem era essa? Como é que vocês definem essa quadrilha, esse universo do tráfico aqui em Mato Grosso do Sul e em todo o país? Vocês conseguem fazer uma classificação, digamos, do poderio da... Falando em inserção da quadrilha a nível nacional, isso só corrobora o que a gente já vem falando. O problema do tráfico de drogas em estados como o do Rio de Janeiro decorrem das quadrilhas, inclusive do Rio de Janeiro ou de facções criminosas de São Paulo, que estão instaladas na fronteira com o Paraguai e com a Bolívia, principalmente nesse estado do Mato Grosso do Sul. Se a gente quer combater cada vez melhor o tráfico internacional de drogas, de armas,
contrabando de cigarros, agrotóxicos. Mais investigações como essas devem ser feitas para que surtam melhores efeitos a nível nacional, inclusive para sustentar com armas, munições e lucro, muito lucro dessas atividades, as facções criminosas que hoje estão instaladas e causando terror em estados como Rio de Janeiro e São Paulo, mas que dependem de suas raízes aqui na fronteira do Mato Grosso do Sul. E qual foi o envolvimento deles com o PCC? Eles eram uma espécie de intermediadores, de prestadores de serviço junto a traficantes que atuam lá do Paraguai, ou eles eram batizados do PCC mesmo, eram registrados ali, eram ligados diretamente à facção no sentido de serem batizados, ou só prestavam serviço? Eles remetiam drogas para o PCC, para outras facções, e recebiam os pagamentos, como eu falei, joias, e veículos, e dinheiro, né? Inclusive, em uma das vezes, ia ser utilizado um helicóptero para trazer essas joias, trazer esse dinheiro. 300 mil reais aproximadamente de dinheiro em espécie, e 80 mil reais em joias, aproximadamente. Tá? E esse helicóptero, de poderio de uma pessoa que teve o nome divulgado recentemente por envolvimento com a morte de 2 membros do PCC, ligado também à associação criminosa. Como que atuava esse servidor da Polícia Militar? Ele era contato direto com outros traficantes produtores do Paraguai? O que ele fazia? Ele era o chefe, tá, beleza, mas como ele chefiava? Qual era a função principal dele? Ele coordenava a ação do grupo familiar. Aí ele, junto com outros membros do grupo familiar, ele coordenava a ação. E aí os outros membros dos patamares inferiores da organização criminosa piramidal faziam o restante do trabalho para viabilizar a prática criminosa. Deixa eu dar uma pausa aqui, doutor Nilson, porque nosso colega da Receita Federal também, por favor, tem muita, de repente, alguma parte da atender a necessidade de... Claro. Puderem chamar outra, Bom dia, vou me apresentar novamente. Dr. Luciano havia dito. Meu nome é José Maria, eu sou auditor fiscal da Receita Federal. Eu trabalho na COPEI, que é a Coordenação de Pesquisa e Investigação, que é, dentro da Receita Federal, a área responsável pela inteligência fiscal. Servidores da COPEI são capacitados e treinados para combater o crime de lavagem de dinheiro, são especializados nessa área. E, nós buscamos seguir o dinheiro, seja qual for a forma que ele toma, de patrimônio, bens imóveis, aeronaves, embarcações, veículos, investimentos no mercado financeiro. A ideia é rastrear essa movimentação para poder interceptar e para poder identificar quem realmente se beneficia disso. Combater o crime de lavagem de dinheiro e os crimes correlatos. Nessa investigação, nessa parceria, nós começamos, nosso envolvimento vem desde 2006, a partir de uma decisão da Justiça Federal, lá em Mundo Novo, que compartilhou as informações entre os dois órgãos, 2016, quebrou o sigilo bancário e fiscal de 38 contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, e nós passamos a fazer essa análise, uma análise financeira, econômica, patrimonial e fiscal dessas pessoas. Então, nós produzimos relatórios que evidenciavam a discrepância, a incompatibilidade entre o padrão de vida ostentado por algumas pessoas
e aquilo que elas declaravam, seja para a Receita Federal, seja para outros órgãos de controle, como o que elas oficialmente, formalmente possuíam. Então, de um lado, você tinha gente morando em mansões, viajando para o exterior várias vezes, usando veículos importados de altíssimo luxo, helicópteros e tal, e que oficialmente tinha um salário pequeno, não tinham patrimônio, não tinham nada, mas usufruíam de tudo. E, de um outro lado, você identifica um grupo grande de pessoas, como o delegado citou, que não tem emprego, ou tem um emprego, um salário modestíssimo, vive numa condição real bastante simples, e, no entanto, eram titulares de contas bancárias onde circularam centenas de milhares de reais ou mesmo milhões de reais. Ou seja, o laranjal utilizado pela cúpula da organização criminosa para blindar o patrimônio do qual eles usufruem sem serem alcançados pelas autoridades. Então, o nosso papel... Só porque eu vou entrar aqui ao bico rapidinho. O helicóptero, era da família ou ele era do PCC? Como que era essa questão do helicóptero, por gentileza? Não é um, são vários. São acredito que uns 7 helicópteros. Sim. E todos estavam em nomes de empresas. Algumas dessas empresas objeto da investigação desde o seu primeiro momento, outras empresas que foram identificadas como sendo empresas de fachada, que eram empregadas por membros da cúpula da organização para operacionalizar o tráfico e o recebimento do produto disso, e para disfarçar a propriedade dessas aeronaves, desses bens. Alguma aeronave foi apreendida aqui em Mato Grosso do Sul, não? Eu não saberia dizer os locais. Em São Paulo. E, doutor, então, o senhor diria que esse trabalho dos agentes da Receita foi fundamental na identificação dos bens, das empresas de fachada, e nesse levantamento da evolução patrimonial do grupo, isso aí foi determinante para identificar? Eu diria que a parceria é determinante, que é muito importante esse trabalho em conjunto, essa parceria entre as nossas instituições, porque a Receita enxerga uma parte do que está acontecendo, consegue cruzar informações, consegue identificar discrepâncias, mas é o trabalho da Polícia Federal na identificação dos crimes, do modus operandi desses criminosos, e as coisas andam juntas. O nosso trabalho é muito importante para o trabalho da Polícia Federal e vice-versa. O trabalho da Polícia Federal, identificando coisas do submundo que nós não temos como enxergar, alimenta, direciona o trabalho da Receita Federal também. A parceria é o que traz o grande resultado para a sociedade brasileira. Doutor, define para a gente como que era dado essa lavagem de dinheiro. O senhor falou que era registrado em nome de laranja, mas assim, explica para a gente que é leigo, na prática, como fazer? Pegava o nome de um, registrava o que no nome dele, transferia o que dinheiro, qual que era o benefício que essa pessoa usada como laranja tinha. Define para nós, o senhor como auditor da Receita, como se dava isso, sim, não de uma forma técnica, mas de uma forma um pouco mais precisa, para entender melhor como é que eles operavam, por gentileza. Basicamente, você busca identificar pessoas que, seja por uma relação de parentesco, sejam pessoas que, por uma situação econômica difícil, se dispõem a ceder os seus nomes, essa cessão de nome pode servir para abrir uma empresa de fachada, e essa empresa de fachada passa a movimentar dinheiro como se fosse de atividade econômica que ela de fato não realiza,
ou essa cessão de nome se presta a figurar como adquirente de um imóvel rural de alto valor, que por vezes é declarado em cartório por um valor irrisório. Essa cessão de nome que acontece na pessoa física e na jurídica, muitas vezes ela tem uma motivação econômica e, como regra geral, quem cede o nome está fazendo isso por uma miséria, porque vive numa situação difícil. Alguns o fazem por uma questão de amizade, parentesco, ou tem uma noção um pouco melhor do crime que isso representa. Mas muitos o fazem sem ter uma noção clara de quão ruim é se prestar o papel de laranja. É isso. Uma dúvida com relação às embarcações. Eu queria saber se elas são para lazer, né? Basicamente para lazer. Eu imaginei também que pudesse ser para trazer a droga para essa corrida. Algumas já consideradas IAS. E complementando o resultado dessa parceria. Complementando, mencionando o resultado dessa parceria, no decorrer das investigações foram detectadas pelo menos 10 empresas, pessoas jurídicas, que estavam sendo usadas pela quadrilha, inclusive pela família, para lavar o dinheiro. Por exemplo, uma das empresas, que em nome da esposa de um dos presos de hoje, atua apenas no ramo de bijuteria, só que movimentava milhões e, obviamente, era apenas para justificar a lavagem desse dinheiro, que na verdade era do tráfico, não era vendas ao público. Outras empresas, como transportadoras, revendedoras de veículos, todas foram encerradas por decisão judicial a partir da presente data. Isso é uma medida também bastante inovadora, né? Não é comum também devemos, mas são 10 empresas ao todo encerradas por determinação judicial da Terceira Vara Federal de Campo Grande, por terem sido comprovados na investigação que eram empresas de fachada utilizadas para a lavagem de dinheiro do tráfico. Por isso são tantos veículos. Mato Grosso do Sul e São Paulo, a sede das empresas foram encerradas. Uma em Goiás. É por isso que tantos veículos apreendidos, 136, de revendedoras. A quadrilha, ela tinha uma alta rotatividade de veículos. Então, suponhamos um veículo em nome de uma pessoa, e aí o cartão de crédito de um investigado era usado para pagar a despesa desse veículo. Um exemplo, né? Então, uma alta rotatividade, tá? Mas não havia garagem, então. Havia uma garagem, assim, tipo uma espécie de uma garagem. Não era só por veículos da garagem. Não. Os veículos que eram realmente, e foram identificados, né, como bens da quadrilha decorrentes do tráfico de drogas. Você tinha veículos usados para transportar droga, veículos usados como pagamento pelas drogas e veículos usados como lavagem do dinheiro. São pelo menos umas 3 situações envolvendo veículos. Só veículos para transportar droga, só para tipo de informação, foram apreendidos 11 veículos de transporte de carga em flagrantes que a gente conseguiu dar. Uma carreta de freio. O senhor falou a respeito dessa decisão inovadora de encerramento de empresa, ou seja, na fase do inquérito, né? Isso é uma coisa nova para ser divulgado, porque tem um efeito pedagógico, porque a justiça encerrou uma empresa uma medida cautelar, ou seja, mais uma contundência, né, contra o crime. Né? Mais uma grande ferramenta no combate, né, às organizações criminosas, para atuar, né, na grande força delas, não só econômica, como a utilização da empresa de fachada. Esse encerramento a gente se baseou no dispositivo do Código de Processo Penal, depois de uma recente alteração, e aumentou os poderes cautelares do juiz criminal. Ele pode decretar prisão, outras medidas para combater a criminalidade. Né? Além da prisão e o encerramento como medida cautelar, antes, inclusive, da ação penal. Qual é o número de pessoas físicas que eram laranjadas? Pessoas físicas e pessoas jurídicas. Eram 10 empresas? 10 empresas e pessoas físicas que foram presas também, algumas delas laranjas.
pessoas sem lastro financeiro lícito, movimentavam 3, 4 milhões, 1 milhão, sabe? Não me lembro aproximadamente, mas dentre os presos havia vários laranjas. Então, esse número de 10 inclui empresas e laranjas, pessoas físicas, né? Não, só 10 pessoas jurídicas que tiveram atividades erradas. O número de pessoas físicas utilizadas como laranjas, segundo o Zé Maria, é em torno de 40 a 50 pessoas laranjas que emprestavam o seu nome, sua conta bancária, enfim, de qualquer forma, para que a quadrilha colocasse os bens em nome desses 40, 50 laranjas. Essas empresas, então, assim, elas não funcionavam efetivamente, eram mesmo só para como fachada. Algumas até funcionavam, mas não tinha aquela movimentação que justificasse tantos milhões passando pela conta dela, né? Algumas empresas foram criadas exclusivamente para simular operações, para dar cobertura para a movimentação da organização criminosa. Outras eram empresas que tinham uma parcela de atividades real, mas um outro lado de acobertar movimentação financeira ligada às operações da quadrilha. Nós identificamos, por exemplo, uma empresa que se declarava um faturamento, digamos, de 3 milhões de reais acumulados ao longo de 3 anos. No entanto, quando nós fomos analisar a emissão de notas fiscais que ela fez, não chegava a 1/5 disso. E a movimentação financeira, por outro lado, era 5 vezes maior que o faturamento declarado, ou seja, 25 vezes maior que o valor das notas fiscais emitidas. Então, você cruza os dados do que outras empresas disseram ter vendido a ela, do que ela disse ter vendido ao mercado, do que ela declarou para a Receita Federal como faturamento, e do que ela movimentou financeiramente, não bate nada com coisa nenhuma. Então, ela tem uma pequena atividade ilícita, mas, na verdade, ela passou a ser usada, a maior parte do seu motivo de existência jurídica era para lavar dinheiro para a quadrilha. E essa situação, o doutor Luciano comentou, muito importante, essa decisão da justiça, esse novo poder atribuído aos juízes de determinar o fechamento, uma medida cautelar da interrupção da atividade de empresas, porque fazer isso administrativamente, às vezes, é muito complicado. A Receita Federal, a Receita Estadual, elas têm que seguir um rito burocrático, intima, espere, vai e vem, e a pessoa entra com advogados e com defesas, e uma série de mecanismos que, por vezes, levam mais de ano para você conseguir administrativamente fechar uma empresa que se sabe que já deveria estar fechada há muito tempo. Então, essa medida cautelar é muito interessante nessas situações. O senhor disse traços de marca. É pela lavagem, é pela estrutura do plano? Exato. A estrutura de plan, por uma família toda, está dominando um grande ramo de tráfico internacional numa região, numa cidade tão pequena, e com vínculos, com facções espalhadas em todo o Brasil, inclusive a internacionalidade. Como o senhor fala, clã de família, parentes mesmo, né? Tio, primo, isso. Todo mundo envolvido, como o doutor Nilson falou, numa estrutura de crime organizado piramidal, e que também a gente qualifica, neste caso, como máfia em razão do tempo, da quantidade de pessoas envolvidas, da inserção de um dos principais envolvidos no poder público, na internacionalidade da organização criminosa, na capacidade de violência
tanto é que um dos líderes foi morto há um ano atrás. Então tem todos os traços aí. O senhor fala quem que é? Não podemos falar o nome. Mas eles estão ligados a outros crimes também, crimes violentos, além desse, teria algum outros crimes? Durante as investigações foi detectado provas da ocorrência, inclusive, de tortura. Delegado, a gente não pode saber qual que é a patente do bem? Sargento, soldado, tenente, Em cumprimento à decisão judicial, a gente não... Como a gente não pode falar o nome, a gente não dá tantas características pessoais para não descumprir ela. Nome completo do senhor, doutor? Meu nome é José Maria Nogueira. É isso? Isso. Sim, caminhões, trens. Paraguai, Uma das